Olá, seja bem-vindo ao programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um episódio, para falar a respeito dos sinais do arrebatamento, sinais no sol, na lua e nas estrelas. No episódio anterior falamos muito a respeito da Selene, que é o nome da lua, e falamos um pouquinho a respeito do que a ciência tem descorrido deste elemento criado por Deus, e até mesmo como um sinal da volta do Senhor Jesus, aquilo que está descrito na palavra do Senhor. Falamos também sobre a terra, mas hoje nós daremos sequência falando sobre o sol, também as estrelas, conforme a palavra do Senhor nos fala, desses elementos da criação de Deus como sinais também da volta do Senhor Jesus. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Bom, Sempre bom falar desse assunto, é assunto interessante. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu aprendo muito quando a gente entra nesses assuntos. A gente é curioso, a gente lê muita coisa, né? Mas nunca é o suficiente. Quando a gente vem aqui para os programas é muito rico, a gente aprende muito mesmo. O texto da palavra foi até o texto que nós lemos na última oportunidade, Gênesis 1:14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, Deus, ele cria esses elementos não apenas para determinação de épocas, de períodos, dias, anos, mas vemos aqui que Deus escolhe falar a respeito desses elementos aqui para falar o seguinte: olha, tempos determinados eu manifestarei sinais. E esses sinais são proféticos para a igreja. É o que nós temos falado sobre isso, e é muito importante para entendermos este momento especial que antecede o arrebatamento da igreja. Muito bem. Pastor Tiago, vamos entrar então, na última oportunidade falamos muito, a respeito da lua, muito interessante, até o que essa evolução tecnológica, daquilo que nós tínhamos desde a década de 60 como imagens da lua, e observamos imagens novas, belíssimas, que nos permite ver detalhes que não tínhamos acesso antes, mas que a gente pode falar então agora a respeito do Sol. Então a gente trazendo esse assunto ainda para nosso debate aqui, que é o que Jesus também falou, sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, Então a gente vai ver sinais nesses dois aspectos, o Sol, que é uma estrela, e nas demais estrelas, vamos dizer que também a tecnologia nos favorece na hora de olharmos e identificarmos esses sinais. Aqui eu trouxe algumas reportagens, falamos no episódio passado sobre a nossa segunda lua, que é um asteroide que está aí na órbita da Terra e vai continuar pelo menos até 2083, então esse é um sinal que a gente só vê pela tecnologia. Outra coisa que é uma preocupação muito grande da comunidade científica, principalmente aquela que se envolve com o universo, que é os registros das erupções solares, das manchas solares. Por quê? Isso traz algum prejuízo para a Terra, que, apesar da Terra ter um escudo que protege dessas erupções solares, dessas tempestades solares, mas mesmo assim alguma coisa passa. Nós temos, por exemplo, o evento de Carrington, 1800 e pouco, onde uma grande tempestade solar atingiu a Terra, ao ponto de pessoas na Colômbia verem a aurora boreal, pessoas na Austrália, coisa que não é comum, e também danificar muita parte do telégrafo da época, Hoje nós vivemos uma sociedade que é predominantemente tecnológica. Então, o que isso acarretaria na nossa tecnologia? Recentemente tivemos uma tempestade solar, por exemplo, que atrapalhou as comunicações no norte dos Estados Unidos e Canadá. Então, inclusive algumas hidrelétricas pararam de funcionar por conta disso. Então há uma preocupação da comunidade científica e por isso nós temos sondas hoje que ficam monitorando o Sol constantemente. Uma delas é a Solar-Pecker, que é uma sonda que vai lá pertinho do Sol e vê coisas que hoje nós podemos ver que antes nós não veríamos. Incrível, deixa eu parar para pensar nisso, Chega tocar o Sol. Ela Incrível. encosta no Sol e volta. Ela tem um escudo térmico muito forte, mas ela também conta com a velocidade. Ela passa muito rapidamente e consegue registrar ali também algumas informações. Então,
Você vê que hoje nós podemos olhar para o Sol e acompanhar toda a atividade solar muito mais de perto. Ali no cantinho nós temos o nosso escudo, o nosso escudo eletromagnético, né? Que é quando a erupção vem, ela desvia esses raios do Sol para as laterais, para as extremidades da Terra, na verdade, e gera a aurora boreal que nós vimos na foto do episódio anterior. É exatamente esse momento dessa tempestade solar. E aqui é uma erupção solar que a gente também consegue visualizar através das sondas, né? Hoje, por exemplo, nós temos algumas manchas solares que são monitoradas o tempo todo. Aqui nós temos algumas delas em representação. Essas partes negras são as manchas solares. E dessas manchas solares, possivelmente pode acontecer uma erupção solar, que é o Sol jogar uma parte ali daquele plasma para o universo. E isso, se atingir a Terra, traz danos na parte tecnológica, né? Entendi. E ali uma comparação com a Terra. Você vê que a Terra está aqui, menor, e qual o tamanho das manchas solares? Também manchas solares praticamente o tamanho da Terra. Isso é monitorado assim, constantemente. Os astronautas que tiveram no espaço recentemente agora, tinha uma equipe da NASA só monitorando o Sol, porque enquanto eles estão lá no espaço, eles estão vulneráveis a essa radiação do Sol, que pode trazer prejuízo para a saúde física. Então, eles vão já um monitoramento justamente para vão ficar monitorando para não acontecer nada com os astronautas, né? Isso é importante, há um monitoramento constante disso aí. Aqui também há manchas solares estranhas, a gente não consegue explicar o porquê disso está acontecendo, por que o Sol está numa atividade solar muito grande. Presumimos que é um ciclo, que o Sol tem ciclos, que ele vai muito forte, depois dá uma diminuída, mas nós temos uma ideia de como funciona, mas realmente não sabemos de fato como funciona isso. Por exemplo, nós ficamos no século XVI e XVII sem nenhuma mancha solar, e agora, de 60 anos para cá, muitas manchas solares, então manchas solares constantes. Isso é resultado da nossa observação, mas também resultado de uma atividade solar em comum. E aí nós vamos ver os sinais se cumprindo aí. Sim, é verdade. Da volta de Jesus, né? Enquanto isso, o monitoramento é feito justamente para que aqui na Terra haja menos prejuízo por conta de uma erupção solar que possa vir de encontro à Terra, né? E aí, se vier, a gente tem a nossa parte de comunicação comprometida, a gente tem dúvidas de como isso vai funcionar com a nossa parte de armazenamento, porque todo o nosso armazenamento é digital, então como é que vai ser isso? Será que os celulares vão ser capazes de manter sua memória? Será que os bancos vão ser capazes de manter sua memória? Então, tudo isso é uma preocupação da comunidade científica e é um monitoramento constante. Nesse monitoramento constante, nós então começamos a ver também os sinais da volta de Jesus. Repara como que Deus ele vai ajeitando ele vai conduzindo, na verdade, essa é a primeira palavra, ele vai conduzindo toda a história para que o momento profético se cumpra e que nós possamos entender esse momento. Então, isso aí o Senhor vai conduzindo a história, vai acontecendo descobertas, mas tudo isso com um propósito, que é o propósito de que o profético se cumpra e que nós possamos ver o profético se cumprindo. Exatamente, né? Então, assim, quando nós vemos sinais como esses, né, que está descrito, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25, que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E daí vai. E aí no verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando nós vemos todas essas coisas, glorificamos ao Senhor, Sim. porque esse tempo está se findando. O tempo da igreja aqui neste mundo está se findando. E como que a gente olha isso aí, né? A gente tem diversos equipamentos. Hoje é impossível nós mensurarmos a quantidade de equipamentos que existem para monitorar o universo. Temos telescópios aqui na Terra, equipamentos que gravam a radiação, sondas espaciais inúmeras. Então, toda essa tecnologia apontada para o universo, do ponto de vista científico, para aprender como o universo funciona, Sim. do ponto de vista profético, para ver as coisas se cumprirem. Nunca nós tivemos tanta tecnologia apontada para o universo, de todas as formas. Em 2017, nós captamos as ondulações
do espaço-tempo, ondulações gravitacionais, que foi prevista por Einstein em 1917. Então, 100 anos depois, captamos isso, porque havia equipamentos apontados para o universo e nós vamos ver esse cumprimento. Aqui tem alguns deles, né? Sim. E eu trago aqui também para os irmãos, ó, isso aqui é a quantidade, por exemplo, de satélites. Se nós pudéssemos pintar onde eles estão, né? Muita coisa, hein? A gente não pode confundir essas fotos, porque na foto do episódio anterior a gente mostrou a foto da Artemis, a Terra limpinha. Sim. É porque esses equipamentos são muito pequenos. Uhum. Então, para a gente entender onde eles estão, a gente precisa pintar onde eles estão. E aí nós pintamos aí de branco para mostrar a quantidade de equipamentos Muita coisa, hein? e outros aspectos fora aí da Terra para monitorar a Terra e o universo, né? Você vê que quase some a Terra. Né? É a multiplicação da ciência que dá-nos condições de entender tudo o que está acontecendo. Até falamos anteriormente em tempo real. Em tempo real, é isso aí. E aí agora, ó, a gente tem outras questões que a gente olha para o universo e não consegue explicar. Isso, por exemplo, é uma explosão espacial. A gente não consegue explicar ainda o porquê que acontece, como que acontece, a gente consegue identificar. Identificamos aí ao longo desses últimos anos, ó, 4 delas. 2018, 2020, 22 e 23. E aí foi dado nomes, até de nomes de animais para identificar, né? Um chama de coala, camelo, esses são nomes para que seja mais fácil de identificar eles. Mas o fato é que a gente vê e não consegue explicar como isso funciona. Olha só. Por que que acontece, como acontece, mas a gente consegue identificar essas explosões, mostrando mais uma vez os sinais do Senhor. Sim, também. Outra, recentemente, nós tivemos o terceiro objeto fora do sistema solar, no sistema solar. Isso aconteceu nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos tivemos 3 objetos que não são do sistema solar, que vieram de fora, passaram pelo sistema solar e retornaram. O último deles, o 3 Atlas. Todo mundo ficou especulando, o 3 Atlas, e é o quê? É nave, não é nave? Não é nada disso, é objetos fora do sistema solar que nós identificamos passando pelo nosso sistema solar. Ele tinha uma trajetória peculiar, uma coisa que a gente não consegue compreender muito bem. Sim. Mas por que que a gente viu isso agora? Por que que a gente não conseguiu... Ou por que que esses 3 objetos não vieram para o sistema solar há 30 anos atrás? Por que que eles vêm agora, nos últimos 10 anos? E por que que a gente consegue ver isso? É justamente para nós que somos servos, olhar para aquilo que está sendo visto e compreender que é o momento profético, nós estamos vendo sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E esses sinais são fabulosos, né? São maravilhosos porque nós vemos a mão de Deus operando em todas as coisas. Graças a Deus. Olha, pastor Tiago, nós vamos também pedir aqui uma colaboração do pastor Wellington. Pastor Wellington, que é um pesquisador da área, ele vai trazer uma contribuição dentro desse assunto aqui também para nós. A paz do Senhor, pastor Wellington. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 21, verso 25, diz: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas." O Senhor fala sobre esses sinais aqui a respeito da sua vinda, sinais proféticos da volta do Senhor Jesus, onde o Senhor estaria usando os astros, o sol, a lua, as estrelas, para darem sinais proféticos, mostrando a breve volta do Senhor Jesus. E pelos acontecimentos que temos vistos, todos os sinais comprovados pela ciência, a nossa fé se renova e se fortalece com uma certeza: a volta do Senhor está breve. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela participação, pastor Wellington. É muito bom, né? Essa abordagem, muito boa abordagem que o pastor Wellington fez também, pastor Tiago. E a gente vai dando sequência. Vamos falar um pouquinho mais sobre o aspecto das estrelas, que tem algo bem interessante para o senhor falar agora. O interessante, quando a gente, recentemente, foi possível a gente capturar o som que as estrelas produzem. A gente sabe o seguinte, que o som não se propaga no vácuo, ou seja, no universo o som não se propaga. Às vezes a gente vê no cinema, né, e isso é próprio do cinema, a gente vê filmes de ficção científica e que mostra as naves explodindo no universo e aquele barulhão,
Sim. Isso não existe, né? O som não se propaga no vácuo, então o universo é geralmente silencioso. Mas a gente consegue captar esse som da seguinte forma. Para a física, todo som é uma vibração. Então, os irmãos que tocam, às vezes, violão, vai lá e bate na corda, a corda vibra, e aquela corda vibrando gera um som. Quem é que capta o som da corda vibrando no violão? A caixa ressonante do violão, que é aquela boca do violão, Sim. ela capta essa vibração e te devolve o som, né? Ela capta a vibração da corda e te devolve o som para você ouvir. Como que a gente faz isso olhando para o universo? Aqui tem um aspecto que mostra dentro do Sol, aqui é uma representação do Sol, as ondas vão se formando, as ondas sonoras lá dentro vão se formando, vão batendo na superfície do planeta, da estrela. Estrela. E aí faz com que essa estrela vibre. E essa vibração da estrela, a gente consegue captar essa vibração e aí produzir o som. Aqui é uma representação como se fosse as ondas sonoras batendo Sim. na superfície, retornando. Isso vai fazer com que a estrela gere uma vibração própria. Ele consegue converter essa vibração em som, né? E aí depois no final a gente fala por que a gente consegue fazer isso. Aí vamos mostrar aqui, por exemplo, essa captação do som do Sol, do nosso Sol. Essa imagem do Sol aqui é uma imagem que é renderizada, né? É uma imagem que a gente conseguiu renderizar. E aí vamos ouvir a vibração do Sol e o som que ele gera. Tudo isso é o som do Sol. Repara que ele dá uma vibrada e acontece alguns estalos, tá vendo? Sim. É onde o ponto do som é maior, onde ele está gerando mais energia ainda, né? Que coisa impressionante. Maravilha, né? Muito, muito. E se a gente conseguisse, então, pegar todas as estrelas e fazer a produção do som de todas as estrelas juntas, conseguisse remasterizar isso tudo num áudio só, ficaria mais ou menos assim, ó. Repara que, vou retornar aqui para os irmãos, repara que quando essa linha do áudio representativo que passa perto de uma estrela, principalmente nas estrelas maiores, o som aumenta. Por quê? Quanto mais velha a estrela, mais grave é o som. Quanto mais nova a estrela, mais agudo é o som. E aí o tamanho também interfere, né? Repara quando vai passar aqui naquela aglomerada de estrelas ali, ó. Sim. Ela vai dar uma aumentada no áudio, olha lá. A onda do áudio aumenta, quando passa ali também. Extraordinário. Que coisa extraordinária. E aí a gente consegue captar hoje essa som das estrelas através de toda a tecnologia. Isso são sinais. Olha, é maravilhoso isso, viu, pastor Tiago? E a gente observa essas coisas e olhamos para a palavra, fica tão claro para nós, né, o poder de Deus, a magnitude dele, o esplendor que vem da glória de Deus, e o poder da sua própria palavra, né, porque foi pela palavra que Deus criou todas essas coisas. E está registrado no livro de Jó, no capítulo 38, verso 7, exatamente isso, né, que o pastor Tiago trouxe aqui para nós como um exemplo. Está escrito assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, a todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, nós vemos pela ciência, Deus nos deu a oportunidade de ver o cumprimento daquilo que já está descrito na palavra de Deus. É verdade. Que é os sons das estrelas, né? O Isso som dela, o louvor, né, para o Senhor. O louvor para o Senhor que criou todas as coisas. E você vai ver como Deus fala dos tempos determinados, né? Olha, isso aqui é para dia, noite, mas é também para sinais e tempos determinados. Sim. Aí você vai ver que Jesus vai falar assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí você vai pegar a quarta trombeta, Sim. que está relacionada com o arrebatamento da igreja. O que acontece na quarta trombeta? Um terço do sol, ele diminui o seu brilho em um terço. A lua também, as estrelas cairão do céu, né? Repara que tudo isso está atrelado de alguma maneira
E o Senhor está mostrando que, olha, esse tempo está chegando ao final. Esse tempo Isso determinado está chegando ao final. E o mais interessante é que isso também vai se repercutir na eternidade. Exato. Essa mostra de Deus sobre o sol e a lua e as estrelas. Então, nós tínhamos separado um texto, Sim. né, pastor Tiago? Cantares 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quando a gente estuda esse texto, né, Cantares lembra muito do pastor Gedeuti, já a igreja arrebatada. Então a igreja, a alva do dia, formosa como a lua, né? A igreja que subiu para a eternidade com a revelação, subiu com as operações do Espírito Santo, subiu com o próprio Espírito Santo, os dons espirituais, né? E brilhante como o sol. E conforme o pastor Tiago mesmo trouxe, em Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 12, fala dos sinais após o toque da quarta trombeta, ou seja, após o arrebatamento. Vai acontecer exatamente o contrário em relação ao mundo, né? Porque a terça parte do sol escurecerá, a terça parte das estrelas cairão, né? A lua também não dará a sua luz. Então nós vemos exatamente isso. Com os sinais do arrebatamento, nós vemos todas essas coisas e nós glorificamos ao Senhor porque todos os dias, quando vemos notícias vindas da ciência, até as próprias pedras clamarão, né? Mostrando esse aspecto da volta do Senhor Jesus, que nos deixa atentos, vigilantes, né, com relação à sua volta gloriosa que breve há de acontecer. Amém. Pastor Tiago, nosso tempo ele se esgotou, um episódio com temas maravilhosos que falam da palavra, da criação, que são elementos de Deus, né, para nos mostrar a respeito do arrebatamento da igreja. Maravilhoso. Amém. A paz do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Olha, compartilhe esse conteúdo. Gostou dele? Envie para seus amigos, envie para sua família, até mesmo como instrumento de evangelização. Há muitos que se interessam por coisas relacionadas à ciência e pode ser um instrumento evangelístico de falarmos a respeito de Jesus, a respeito da sua palavra, a respeito da sua segunda vinda, a respeito do arrebatamento da igreja. Curta, compartilhe e que Deus possa te abençoar cada vez mais. A paz do Senhor a todos.